E a gente vai para outra sessão agora, que é a sessão astronômica astrológica. Uma parte significativa do manuscrito é composto justamente por esses diagramas circulares, verdadeiras mandalas, símbolos zodiacais, representações de estrelas, constelações, movimentos cíclicos, diferente de tratados astrológicos convencionais da Idade Média. Bem diferentes, diríamos nós, tá? Essa seção em si, ela apresenta esses diagramas, esses ditos diagramas circulares, e eles aparecem repetidamente organizando de uma forma de organização de informação radial não linear. É bem interessante. Olha como é que eles vêm, né? E na tradição medieval e hermética, o que o círculo representa, gente? Totalidade, unidade, eternidade, retorno. Então, todos esses diagramas, eles sugerem que o tempo no Voynich não é em linha progressiva. Ou seja, mais uma vez, vai de encontro com o que a gente falou, o tempo não é linear. Deixa bem subentendido aí com relação a essa questão do tempo, essa questão temporal de não linearidade, mas um movimento cíclico, onde eventos, estados e processos se repetem em diferentes níveis. A gente já viu isso em algum lugar? Então, olha que interessante. Então, né? Muitos tendem a ver isso aqui como, é um calendário, porque tem 12, está dividido em 12 divisões, como se fosse 12 luas. Aí tem as estrelinhas. Nessa parte que, inclusive, a astronômica ou cosmológica, alguns pesquisadores identificam a presença de constelações como Íades, Pleiades, a Alfa de Touro. Então, parece ter algo nesse sentido. Sim. Então, aqui tem uma representação que parece, obviamente, o Sol. Isso. Mas talvez não seja tão óbvia. E ainda vai mais além, porque estudiosos que saem desse âmbito do científico em si vão ousar em dizer, né, que os símbolos zodiacais que estão aí presentes, eles são reconhecíveis, mas não dessa forma condicional. Vão pela questão de que não seguem o que a gente conhece aí de horóscopo, tá? Não há casas astrológicas clássicas dentro desses desenhos, tá? As estrelas aparecem mais como pontos energéticos do que propriamente como mapas astronômicos. Não existe também um segmento certinho das constelações, e justamente por não existir esse segmento, é que eles começam a supor, né, quem vai olhar isso, estudiosos que vão olhar de uma forma muito mais solta, com a relação à ausência realmente de coordenadas, com essas questões de posicionamento muito mais transitório, energeticamente falando, onde não existe um posicionamento exato, e funcionam como nodos simbólicos, indicando momentos de ativação, portais de passagem, podem indicar mudança de estado. Então, essa leitura é uma leitura que tem que ser feita com muito cuidado e também numa visão do sentir, muito mais do que qualquer outra coisa. O que a gente sente quando a gente olha todas essas formas radiais com todos esses posicionamentos que não são posicionamentos normais, lineares em si, né? E esse é um dos maiores aspectos que estão aí denotados, é a questão da não linearidade temporal. Isso aí já bate muita coisa, né? Sim. E essa outra ascensão cosmológica, né, ela mais ou menos segue, e hoje a gente vendo aqui a distribuição das páginas, dá para ver que ela está meio misturada, existe uma falta de ordem nessa representação, tá? Mas, de novo, né, tem alguns autores que fazem a correlação com a Andrômeda, né, para mostrar o que seria uma espiral.
Deixa eu... Peraí. Já vou passar para cá. Né? Então, assim, a cosmológica e a cósmica, elas meio que se sobrepõem. Tá? Astronômica, astrológica. Astronômica, astrológica. Alguns dizem que existe representação de signos também. Então, também teria alguma representação do que seria casas astrológicas, porque aparece a figura dos peixes, aparece a figura do que seria a cabra, Capricórnio. Olha aí. E aí tem as mulherzinhas dentro dos tubinhos. Lá vem elas de novo. Todo. E aí tem os potinhos onde elas ficam, né, são diferentes conforme o momento. Aqui é uma versão colorida. E aqui a diferença é que a gente tem finalmente as mulheres vestidas. É a diferença entre as duas. Tá? Aquelas estão pintadinhas e não estão mais peladinhas. Então, a gente teria alguns sinais que sugeririam, talvez, quem sabe, representações astrológicas. Aqui eles dizem que aqui é Gêmeos, aqui poderia ser Escorpião. Sim. Tá? Enfim, tá? Leão. E aí vai. Vá saber. Vá saber. É isso aí. E uma das últimas sessões com os desenhos é a dita sessão farmacológica. Tá? Sim. A sessão farmacológica, ela volta a apresentar as figuras das plantas, só que agora as plantas elas já não estão mais com aquele aspecto de estar descrevendo a planta. Agora a gente tem várias plantas, então aqui várias raízes de várias plantas diferentes identificadas, então é como se fosse realmente para tratar alguma coisa, o objetivo de fazer algum tipo de tratamento, né? E aqui seriam as fórmulas a serem utilizadas. Isso é o que se supõe. Tá? Inclusive, essa estrutura aqui, que parecem ser frascos, ela vai se repetir bastante ao longo de toda essa série, apesar de que as plantas, elas vão variando. Tá? Esse pó tem nabo, tem ramo. Então, essa é dita a tal da seção farmacológica. Aí observe que aqui a gente tem de novo uma parte botânica misturada, né? Então existe uma falta de ordenamento. Ó, essa aqui é uma das que dizem que talvez seja uma representação do girassol. Ok. Sim. Puxa o slide aí para a gente poder pegar o que está escrito. Ah, tá aí, ó. É o que a Anne está dizendo, ó. A seção contém desenhos de mais de 100 espécies diferentes de ervas medicinais e raízes, todas com inscrições de identificação. Em quase todas as páginas, desenhos de potes farmacêuticos semelhantes a vasos em vermelho, verde e amarelo, ou azul e verde. É a diferença dos potes ali. Então, é onde a gente vai ver essa diferença para a seção botânica em si, né? Onde nós temos os potinhos para armazenar bem alquimia, né? Eu queria mostrar essa imagem aqui. Ela, em tese, ela pertence a essa seção cosmológica. Tá? Aí, logo que eu tinha visto, essa é uma das maiores páginas, porque ela na verdade, são 6 páginas dobradas que formam essa grande imagem aqui, compondo essas 9 esferas. Tá? E aí eles dizem que essa imagem aqui, ela tem alguns pontos de referência. Essa imagem do alto tem o desenho de um castelo. E aí alguns pesquisadores dizem que o castelo com essa característica tinha na região norte da Itália, então muito provavelmente o manuscrito tenha sido originado de lá ou esteja se reportando a esse local. Assim como aqui a gente parece ter aquelas construções tipo os palácios russos, né, com as cebolinhas. Né? Mas, gente, olha por fora disso aqui. Isso está dentro da esfera. Está dentro da esfera. Aqui tem uma ligação, um caminho.
E eu olhei isso aqui, eu vi um mapa. Sim. Você sabe o que me lembrou? Na hora que eu tô olhando isso aí? Game of Thrones. Mapa de Agatha? Não. De Agatha? E o Game of Thrones que mostra os 7 reinos, sei lá o que era. E de início, quando eu tinha olhado essa imagem aqui, tinha olhado ela pequena, nossa, isso aqui parece ser um desenho de estruturas como se fosse o óvulo em formação. O ovócito já se formando, com todas as células individualizadas. Parecia uma coisa microscópica mesmo. Estrutura celular isso aqui. Aí eu fui olhar de perto, não, mas tem construção aqui, peraí. Cheio de construção. Isso aqui é um mapa. Isso aqui é um mapa. Um mapa de cidades interligadas. E, ó, talvez cidades subterrâneas. É o que me apita. Só acrescentando mais uma coisa que é importante sobre essa questão farmacológica. Do ponto de vista, tá aqui, codicológico e iconográfico, essa organização, tá, que existe aí dentro do manuscrito, ela se aproxima fortemente de manuscritos de matéria médica e de alquimia prática dos séculos XIV e XV. Ou seja, ainda tem indícios dessa questão de existirem documentos semelhantes de alquimia. Então, o que a gente ainda vai falar mais sobre a questão alquímica, né? Essa prática mais do que milenar. Tá estampada. Alquimia, ela se transveste de química. Então. E aí tá aí, né? O conhecimento simbólico. O manuscrito não foi concebido para transmitir conhecimento de forma direta, literal ou expositiva. Seu conteúdo opera dentro do que historiadores da ciência e da filosofia chamam de conhecimento simbólico. É a questão do simbolismo, a questão de você olhar com os teus olhos, né? Olhar com aquele sentir muito mais do que com os olhos físicos, né? E ele foi justamente feito para isso, para que esse tipo de conhecimento pudesse ser passado de uma forma muito peculiar e particular. Então, é interessante a visão que... Olha o que vem aqui, né? Cada vez que você olha, você vai olhar vai no pleonasmo com um olhar diferente. E cada pessoa que olha vai olhar de forma diferente. E se nós juntarmos, como tem a célebre frase que eu adoro, nós somos um com o todo e o todo é um conosco, se nós juntarmos as visões peculiares de cada um, a gente transforma. É um verdadeiro mapa. A gente decodifica, porque nós vamos juntando a forma de enxergar, a forma de sentir e até mesmo a forma de aplicar. Em cada vertente, em cada sessão, você tem um jeito de enxergar. Assim como a Anne está enxergando ali um mapa de uma forma, eu estou enxergando também como mapa, mas cada um já vai achar um pontinho dali, parece aquele onde está o Oli, né? Você vai buscando e você vai achando coisas diferentes. Então, que simbologia é essa, né? Que mistério é esse dentro de um códex? Pegar um livro de 250 páginas, a gente come o livro em menos de um dia, né? Mas esse aí não dá. Esse aí, quanto tempo você vai analisar todas as ilustrações, todas as minúcias, né? Todos esses pontos que são múltiplos em níveis de significado, né? Onde existe essa questão de um conhecimento multifuncional aí dentro. Nossa, vai, viaja. Isso aí, acho que podemos fechar já. É bem isso. Até porque, gente, a gente não tem respostas, a gente continua nas perguntas.
Porque trazer resposta é muito simples, né? A gente não gosta de trazer, né, ser engenheiro de obra pronta. A gente gosta de trazer vocês junto com a gente, vem pensar, vem sentir, vem nos ajudar a entender que já achei esse negócio. É. E tem uma coisa que eu acabei escrevendo aqui que veio da cabeça, que é assim, ó. O Voynich trabalha com o princípio clássico da correspondência. O que está no corpo reflete no cosmos. O que está na planta reflete no corpo. O que está no tempo reflete na consciência. Então, é onde aparece isso em todas as sessões, está tudo interligado. Nada está isolado. Tudo se comunica. É o princípio do nós somos um com todo. Isso está muito explícito aí. Não está nem implícito, está explícito. É isso. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Desculpa aí as duas loucas falar 2h30 sem parar. A gente se apaixona pelos assuntos e traz, né? Não, é que assim, a gente arranhou a superfície mais uma vez, por incrível que pareça. A gente está falando de alguma coisa que vem sendo estudada com muita intensidade há pelo menos 50 anos, né? E o mais interessante é que, assim, está sendo coisa nova. Eu descobri, procurando esse material, que teve um simpósio sobre o manuscrito, com um monte de palestrante em 2022. Olha! E aí a gente entende o quanto tem de informação, Então e como eu disse para vocês, tem muitos blogs, muitos sites dedicados a analisar cada porçãozinha disso, cada análise de cada coisa, tá? A gente colocou de novo aqui no chat o link para as imagens, mas dá uma bugada lá e coloca assim, site Voynich, vai ter uma lista de sites para vocês se divertirem. Tá? Tem muita coisa legal, gente, muita coisa mesmo. E a pergunta é, como é que ninguém sabia desse negócio, gente? É isso aí. É porque não é divulgado, né? Nada. Da mesma forma, pior do que o Voynich é o Göbekli Tepe, que está ali e... Nossa! Já tem coisa mais antiga, né? Mas acho que, para mim, pessoalmente, o que me dá, assim, quando eu vejo o manuscrito Voynich, é a sensação de familiaridade com a escrita. Ela é muito familiar. Esse que é o problema. Tá? Ela é familiar. Então, ela não causa estranheza. É como se a gente estivesse olhando e assim, opa, não entendi. É como se eu tivesse desaprendido a ler uma coisa que eu sabia. Esse é o meu sentimento. Tá? Então, não sei como é que a Dini sente, mas... E desse jeito aí, DCM, aí é a mesma coisa. É igualzinho, bateu. Ai, não, e a percepção, ela vem de um jeito, assim, é muito ampliada. E vai amplificando de uma forma que, assim, onde é que a gente vai parar com isso? Porque por mais que, tudo bem, a datação é da Idade Média, beleza? Mas quem disse, né? Quem disse, Berenice? Quem disse que ali foi feito na Idade Média, mas com princípios, né, com estudos, ou com que embasamento, ou quem fez, ou quens, ou quens. Se a gente pegar com base no que existe nos Vedas, tá? Os Vedas é o livro considerado o livro mais antigo que existe, escrito há 6.000 anos, mas que traduz, que coloca no papel ensinamentos que vêm sendo passados de boca em boca há pelo menos 7.000 anos, antes de serem escritos. Então, a gente está falando de algo de 12, 13.000 anos de existência, né? Primeiro como tradição oral e depois como realmente documento escrito. E assim que as coisas foram feitas, né? Então, muito provavelmente é mais um desses.